história do 6º Regimento de Polícia Montada é marcada por começos e recomeços. O primeiro deles, em 13 de maio de 1970, quando a campanha gaúcha passou a ter um destacamento rural da Brigada Militar em Lavras do Sul. Em pouco tempo, essa estrutura se tornou um esquadrão independente. Por que independente? Independente é o seguinte, que tem as características, ele não estava subordinado a nenhuma unidade. Ele se subordinava diretamente a quem? Direto ao Estado-Maior. Esse foi o primeiro sinal de um novo capítulo da segurança pública nesta área, que é marcada por outros inícios de jornadas. Até que em 1974, houve essa troca de denominação, Bagé passou de destacamento especial para 2º Esquadrão Independente. Do 2º Esquadrão Independente, Bagé passou ao 6º Regimento, que é oriundo de Lavras. Eu tive efetivamente o privilégio de ser o coordenador. A minha missão foi a seguinte: eu era, na época, subcomandante da Academia de Polícia Militar, onde permaneci praticamente 2 anos. A seguir, fui transferido para Lavras do Sul com a missão de estruturar o 2º SQD Indy, ou seja, 2º Esquadrão Independente. E lá, em Lavras, quando cheguei, eu era o único oficial, e oficial superior. Qual era o seu posto na época? Major. Foi muito bom, porque primeiro foi o início da minha carreira profissional, praticamente o início. Foi um ano depois que eu saí aspirante, foi que eu estive lá em Lavras do Sul. E isso fez com que a gente estivesse ainda muito jovem, porque eu tinha na época 21 anos. Lá era 2º tenente com 21 anos. Então, tinha uma aproximação muito grande de autoridades, com o prefeito. As pessoas foram muito receptivas lá também. Isso facilitou e nos tornou muito à vontade. Então isso aí foi uma boa experiência que depois veio agregar durante a minha vida profissional ao longo do tempo. Quando eu fui convidado para servir em Bagé pelo então subcomandante-geral, eu disse para ele que eu já tinha sido subcomandante de algumas unidades da brigada e achava que eu estava preparado para assumir o comando efetivo de uma unidade. Então foi quando ele me convidou para efetivamente ser o comandante do 6º Regimento. Foi a primeira unidade onde eu efetivamente fui comandante. Bagé foi um presente, na verdade, que eu recebi, porque chega algum momento da nossa carreira que nós temos que alçar, novos degraus, vamos dizer assim. E aqui em Bagé eu tive a oportunidade, então estou tendo de exercer o meu primeiro comando de unidade. Então eu digo que foi uma satisfação, um presente que eu ganhei numa localidade muito importante, culturalmente rica, com um grande potencial econômico que a gente vê aqui nessa região, importante para o estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação muito grande. Em 13 de agosto de 1974, o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul consolidava um novo tempo para a segurança pública na campanha gaúcha. Esquadrão Independente já era passado. A partir daquele momento, Lavras do Sul se tornava a sede do 6º Regimento de Polícia Montada. Era prefeito da cidade o amigo Bulcão. Bulcão, senhor já de idade. O prefeito Bulcão era irmão do coronel Bulcão, que era chefe do Estado-Maior do então presidente da República, Garrastazu Médici, que o Garrastazu Médici é lá de Bagé. Sim, senhor. Então, usou da influência política, o prefeito lá de Lavras do Sul, que o irmão era, como disse, o irmão era chefe do Estado-Maior, e conseguiram convencer o Garrastazu, disse, não, tem que ir unidade da Brigada Militar lá para a cidade. Isso é uma missão impossível que me tocaram, mas eu não fugi da minha missão. Entrei em contato com o prefeito, Major, não há como aqui conseguir o local. Mas pediram, então,
esquadrão, futuro regimento. É impossível essa missão. Aí surgiu havia um palacete isolado. E eu disse, não, mas essa aqui não serve. Aqui eu tenho coragem de montar. Aí falei para ele, não, mas esse aí é do general Beck. O general Beck. Ele não aluga, não vende e tal. O Foro já não conseguiu. A Câmara de Vereadores não conseguiu. Né? E a Prefeitura não conseguiu convencer o general para alugar. Eu digo, não, eu vou conseguir. Ninguém conseguiu. Primeiro passo, eu vou localizar onde mora o general. O general, me informaram, mora em Porto Alegre, na rua Voltaire Pires. Eu digo, eu conheço, fica no Partenon. Eu vou lá. Fui lá, falei com o general, não, mas major, não queremos, tal. Eu digo, eu não prometo. Não, porque alugar para a prefeitura, alugar para o estado, alugar até para a União, depois não paga, atrasa, tal, não. Eu vou me incomodar, vou me estragar, isso aí é uma herança dos meus pais, dos meus avós, realmente é quem conhece ali sabe que é a principal casa lá da minha época. Ganhei na persistência, usei assim de artifícios e que convenci o general e a esposa dele. Toquei no coração da esposa. E eu digo, vou lhe dizer mais, general, se o Estado não lhe pagar em dia, eu vou lhe pagar do meu bolso. Eu vou pagar. Não, mas major, o senhor vai assumir essa responsabilidade? Eu assumo. Eu quero ver estruturado lá. E vai começar pela casa. Digna. Foi convencer. Fiquei um ano, o resto atrasava nas demais cidades. Lá nunca atrasou. Tive tanta sorte que o Estado pagou regularmente. Assim, regularmente. Depois quando criaram esse segundo esquadrão independente, se não me engano, em Lavras do Sul. Daí, então, esse esquadrão independente tinha administração própria, já não pertencia mais a Pelotas, né? Era direto com o comando da Brigada Militar de Porto Alegre. E depois foi havendo umas transformações, depois foi o 6º Regimento, que é o atual hoje, criaram em Lavras do Sul. Aos pouquinhos conseguimos. Fomos estruturando, veio um aspirante, depois veio um capitão, e começaram a vir, depois veio o RT, radiotelegrafista, tudo ali. E eram 2 pisos, embaixo, no alojamento de soldados. Eu vim em Porto Alegre, consegui, e não é só mérito meu, em absoluto, mérito também dos oficiais e até praças, me ajudaram a construir aquela unidade. Fizemos lá, conseguimos mesa de snooker e tinta para pintar assoalho, tudo aquilo nós conseguimos aqui. Passado um mês, o presidente da Câmara de Vereadores ia lá jogar com soldados, jogar snooker, não havia na cidade isso. Cinema, para ter uma ideia, o cinema era uma casinha, micro casa, e as pessoas tinham que levar a cadeira para assistir o filme. O filme daqui a 8mm, né? Então, cada um tinha filme hoje, uma vez por mês. Então, cada um levava de casa a sua cadeira. Tudo difícil, mas eu digo, nós vamos cumprir. Havia, assim, uma reação tremenda. Pô, mas como? Não tem dinheiro para pagar os funcionários, mas tem dinheiro para construir o quartel da brigada? Porque isso aí era a missão da prefeitura. E como é que a senhora administrou essa crise? Então, tinha que fazer o famoso aquele jogo de cintura do gaúcho. Criamos uma banda, não era bem uma banda, um conjunto, só de soldados e cabos. E até era convidado para tocar nos bailes, etc. Tal. E eles iam, então, tinha aniversário lá da autoridade, eles lá tocar, sem remuneração. Até em bailes eu permiti que eles tocassem. Mas sem remuneração, sem com S, sem remuneração. E aquilo ali foi aproximando, claro. Fazendo aquela, convencendo que a finalidade da brigada, qual é a missão princípio, que a brigada era o exército da sociedade, que a nossa missão era assim. E aí, claro, não contentamos, e nenhuma parte do mundo, tanto polícia militar como polícia civil, contenta a todos. Claro. Sempre tem os eternos descontentes, né? Quando saí aspirante oficial, em 15 de novembro de 1969, eu fui classificado no 1º Regimento de Polícia Rural Montada com sede em Santa Maria.
E de lá fui destacado para Tupanciretã e como primeiro comandante, Coronel Wilson Pontes Carpes, passou por Tupanciretã e me disse que me reconduziria para Lavras do Sul para organizar o 2º Esquadrão de Polícia Rural Montada Independente, e cuja sede era em Lavras do Sul. E aí eu fui para lá. Os primeiros anos do esquadrão foram de organização e criação de raízes com Lavras do Sul e região. As cidades de Bagé, que ainda tinha Aceguá, Candiota e Ulha Negra como parte de seu território, São Gabriel, Dom Pedrito, Pinheiro Machado e Erval do Sul, eram abrangidas pelo Comando na Terra do Ouro. Essa organização era estabelecer a administração do esquadrão, do 2º Esquadrão Independente, estabelecer toda a administração, na parte de informações, instrução, organização em si da unidade, e fazer com que aquelas unidades, porque haviam pelotões, por exemplo, Dom Pedrito pertencia a Santana do Livramento, enquanto que Erval do Sul pertencia a Pelotas, Bagé pertencia a Pelotas, São Gabriel pertencia a Livramento. Então, com essa nova criação da unidade, todas deveriam estar centradas na administração de Lavras do Sul. Então, o objetivo era exatamente isso aí. Então, atrás disso aí vem uma série de coisas, porque era a conferência de carga, de efetivo, de bens patrimoniais, tudo que tinha que ser carregado, a responsabilidade da nova unidade. Lá em Lavras do Sul, o nosso objetivo, além da parte administrativa, era fazer a construção de um novo quartel, onde foram feitas as instalações do 2º Esquadrão Independente e, posteriormente, do 6º Regimento de Polícia Montada, e depois transferido para Bagé. O primeiro recrutamento foi feito exclusivamente com pessoas técnicas, pedreiro, carpinteiro, exatamente para construir o quartel. Pedreiro, carpinteiro, marceneiro, eletricista. Então, nós não tínhamos os combatentes. Eles foram direcionados para a construção do quartel. Posteriormente a isso é que foi feito o curso de formação. Aí sim, esse pessoal recebeu a formação que a Brigada dava, que era o CFSDPM, curso de formação do soldado de Polícia Militar, e ficaram. Então, até hoje, eu tenho contato até hoje com algum deles que estão lá. Poderia citar 2 ou 3 nomes aqui, agora que eu me lembro. Santiago, João Pedro Freitas Martins faleceu o ano passado, tá? Que é patrão do CTG, João Bonifácio Delgado Teixeira, Eli de Oliveira Freitas, ainda moram lá e eu tenho contato com eles por telefone. Hoje nas redes sociais nos facilitam muito isso aí. As memórias de quem trabalhou no 6º Regimento de Polícia Montada nas décadas de 70 e 80 do século XX contrastam com o serviço na atualidade. Olha, eu vou te dizer, posso concordar com o meu colega, nós trabalhamos juntos. O que existia, brigada, viatura, era difícil numa ocorrência. Partia entrar dentro de uma viatura, viajava ou estava doente, era a pé. Eu saía daqui, subia esses cerros aí que tem aí a pé, chovendo, viatura não levava, não ia buscar. Tirava serviço, amigo, teve um comandante, Ernesto Bortoluzzi aí, que nós não podíamos tirar serviço na calçada, era meio fio da calçada. Era totalmente diferente. Nós assumíamos na madruga, saía daqui a 1h da madruga, que o turno começava a 1 e saía às 7. Era a pé. Era com geada ou não for, era aquilo ali. O serviço era outro serviço. Dentro de viatura não entrava. Era difícil, só não ocorrência. Quando tinha viatura. E o armamento mudou muito? O armamento era o 38. Eu ainda trabalhei dentro do almoxarifado aqui. Que eu trabalhei dentro do almoxarifado quando veio as pistolas para a brigada .40. Que é bem mais evoluído. Mas não cheguei a trabalhar com ela, porque quando elas chegaram, em seguida eu me aposentei. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, atendeu a ocorrência. Né? Eu cheguei a pegar, como até falei, me perguntou como era o serviço, nós tínhamos o cartão programa, que às vezes nem sem ser, mas usei o cartão programa,
O sargento de dia estava aqui, sabia onde que a gente estava na rua. Era um cartãozinho programado que tinha que tirar 15 minutos em cada esquina. Eu sabia onde que tu estava. Eu vou sair daqui, vou lá na tal rua lá, que o fulano está na esquina. Aí se a gente ia sair daquela esquina, saísse fora do cartão programa, tinha que comunicar ao sargento auxiliar. Se ia fazer um ramo, se a gente ia fazer um lanche, tinha que pedir permissão. E como se é que tinha era? uma ocorrência, tinha que dizer, olha, eu vou me deslocar. E como é que era a comunicação? Como é que vocês se comunicavam quando vocês estavam na rua? Não, às vezes já comunicava, chegava num local que tivesse o telefone para pedir o telefone para se comunicar com a brigada, quando não tinha os rádios. Às vezes tinha os rádiozinhos HT, aqueles da brigada, mas nem sempre tinha, nós eram umas quantas duplas, às vezes tinha, porque aquele tempo do regimento tinha mais de um e não tinha muito rádio. O mais marcante foi o serviço de campanha, que era a cavalo, e inverno, essas geadas aí, a gente pegava tudo na estrada a cavalo. O cavalo saía daqui? O cavalo ia daqui para a campanha. Todos os dias? Tinha que sair. Dava muito furto de gado e ovelha e coisa na campanha. E era 2, 3 a cavalo. Soldado e a cavalo. Então, o abigeato já era forte naquela época. Só época. para assustar, porque pegar quem a cavalo, né? Melhorou no termo assim, a brigada, no lado financeiro, né? E no lado dos meios, né? Hoje a brigada tem viatura tudo na altura, né? Com ar-condicionado, etc. Né? Naquele tempo, não. A gente fazia uma viagem daqui a Porto Alegre, chegava lá, tudo lá, levava 8 horas de viagem. Agora tem bastante viatura, o serviço é melhor que antigamente. Né? Quando o senhor entrou, já tinha carro disponível ou não era? Tinha poucos. Tinha mais efetivo do que os carros, eram muito poucos. Eu me lembro que as talões de notificações, cada um tinha um talão de notificação. E eu, soldado, tinha um talão, eu podia habilitar qualquer cidadão a dirigir por 30 dias. E eu assinado por mim embaixo. Havia no talão ali, tem permissão para dirigir por 30 dias, por soldado por Oswaldo Silveira Pinto. Era assim que a coisa funcionava. Dessa forma aí. Hoje está diferente. Hoje as coisas mudaram muito. Hoje talvez até para trabalhar, o pessoal está muito bem aperfeiçoado, mudou muito. Hoje na Brigada Militar, antigamente o cara mal assinava o nome dele. Hoje na Brigada Militar, o que não é advogado, falta um mês ou 2 para se formar. Está totalmente diferente, né? Totalmente diferente. O presídio era em frente dos bombeiros hoje ali. Ali era o presídio municipal. Escoltas de presos nós fazíamos a pé para o fórum, que era ali na esquina da Praça Esporte. Era 2 com um preso algemadinho no meio ali, caminhando a pé. Às vezes levar preso para Porto Alegre era no ônibus. De linha? De linha. A rodoviária era lá perto do MEC ali. E dali nós saímos do presídio a pé com o cara, botava nós e levava para Porto Alegre. Eu me lembro que teve um preso, que era policial civil, era matador profissional, Perdigão que chamava, que era envolvido naqueles crimes da Casa de Saúde em Bagé. E ele foi para Porto Alegre, quem levou ele fui eu e o sargento Freire. No ônibus, fomos de ônibus os 2. Né? Ele veio, era lutador da luta livre, esse matador aí. E no ônibus nós conversando, o comandante, não, vai o Flores levar ele que tem conhecimento, né? Tá, tudo bem. E nós sentados no ônibus, conversando. E ele falando da luta e tal, se eu quero eu saio daqui, eu desço do ônibus, vou embora. Eu digo, olha aqui, tá bem mais velho do que eu. Né? Se nós entrarmos um atrito entre nós aqui, meu camarada, entendeu? Se eu disparar, tu não me pega. E se tu correr, eu te pego. Então é melhor tu ficar sentadinho, quietinho aí e vamos embora. Tá? No ônibus, os 2 sentados, até Porto Alegre. Dali nós chamávamos um reforço para nos levar ele para o presídio. Assim que funcionava antigamente as coisas. A brigada passou a exercer propriamente dito, o policiamento preventivo ostensivo nas ruas, né? Com viaturas. Porque aí começou a melhorar, né? Nós tínhamos apenas um Fuquinha, que nós chamávamos de Fusquinha, né? Aí já vem os Opala xadrez, depois passou a viatura picape, depois veio as veraneio,
Então a coisa começou a melhorar, começou a padronizar mais o policiamento preventivo ostensivo, né? Aquelas rondas ostensivas, aquele serviço 24 horas constante, com um turno de 6 em 6 horas. A Brigada Militar, na minha época, ela não preparava o indivíduo só para o policiamento. O indivíduo era preparado também para a guerra, também para conflitos, controle de tumulto. Nós tínhamos muita instrução, tanto dentro do quartel, no curso de formação de soldado, como lá no Centro de Instrução Militar, no CIM, no curso de formação de graduado de cabo. Nós tínhamos uma instrução muito rígida sobre o controle de tumulto. As formações em controle de tumulto, por quê? Porque não existia muita greve, existia muita manifestação, era greve bancária, era greve de carris lá na capital, era greve de ferroviários, era muita greve. Então a Brigada Militar era o foco, era o elemento indicado para combater aqueles controles de tumulto. Nós tínhamos hora para chegar e hora para sair. O fardamento tinha que ser engomado, a bota, o coturno tinha que estar lustrado. O cabo soldado não podia usar cabelo grande nem bigode. O cabo soldado tinha que ter permissão para andar civil na rua. E nessa permissão tinha que constar o local, a data e o itinerário que o indivíduo tinha que andar. Se uma patrulha fiscalizando me pegasse fora do itinerário daquela permissão, eu era recolhido preso para dentro do quartel, imagina. Tá. O cabo soldado não podia entrar e nem sair do quartel paisano. Tinha que ser sempre eternamente fardado. Então, era uma disciplina muito rígida, Era militarismo, era militar. Hoje ela está muito mais voltada para o policiamento, para o combate ao crime. Pode ver que hoje a Brigada Militar ela tem autonomia de autuar. Hoje a Brigada Militar faz BO na rua que nós não fazíamos na época. Nós não tínhamos, não é que não fosse competência, nós não tínhamos autonomia para fazer um BO. Eu tinha que chegar no local do crime, colher o que eu pudesse ali, isolar o local e entregar para a Polícia Civil, que era o repressivo judiciário. Nós éramos apenas o preventivo ostensivo. O repressivo judiciário era da Polícia Civil. Nós não podíamos lidar com traficante, nós não tínhamos aquela autonomia de prender o cara que traficava a droga. Não. O nosso policiamento é o preventivo ostensivo. Não? Hoje não. Hoje a Brigada Militar tem uma liberdade. Hoje a Brigada Militar tem um campo de ação em relação ao crime. Acredito eu que a Brigada Militar esteja hoje muito mais preparada tecnicamente, por que não? Porque aumentou a capacidade, quer dizer, o campo de ação da Brigada hoje é muito maior do que a da minha época. Eu, quando comandei a Ceguá, não tinha viatura, era pata de cavalo. Eu tinha 6 cavalos à disposição do posto lá. Era eu e 4 soldados. Né? Nós éramos 5 policiais do destacamento da Ceguá. Pata de cavalo, não tinha viatura. Depois instalaram o serviço de rádio, radiocomunicação, que era a telegrafia que chamavam, né? Tinha soldado telegrafista, tinha sargento telegrafista. A gente tinha que se comunicar com o comandante, mandava um chamado do rádio, passa um rádio para o comandante. Aí o comandante aqui, passa um rádio lá para o sargento fulano, para o cabo fulano, lá no lugar tal, ele passava o rádio. Agora, as viaturas não tinham. Aí, quando apareceu as viaturas, aí vieram com rádio. A maioria delas equipada com rádio. Então, a comunicação ficou mais fácil, né? Tinha uma viatura permanente ali na Rua 7, ali ficava uma veraneio permanente ali, e tinha mais uma ou 2 viaturas para fazer a fiscalização. Mas era bom, eu gostei. Eu trabalhei 42 anos, né? Tirei meus 30 anos, depois tirei mais 12 anos no judiciário, tá? E não me arrependo. Quando eu estava destacado em Aceguá, que a gente policiava carreira na reta, policiava baile, na Ulha Negra mesmo eu cansei de policiar baile. Na época a brigada dava policiamento a baile, né? Que agora já não dão mais. Dava para carreira também na reta, policiei também o Prado também, que era na volta. Na rural. O melhor período para mim foi quando eu era destacado em Aceguá. Você não gostava de lá? Lá era bom, Por quê? Não, era um vilarejo e o pessoal era tudo um pessoal que respeitava, inclusive a gente participava de policiamento de carreira a cavalo e o pessoal respeitava.
Que agora, já pensou, nós éramos 2 só, policiando uma carreira que tinha na base de 500, 600 pessoas, e nós respeitávamos. A gente passava a cavalo assim, nós emprestávamos o cavalo, a gente passava a cavalo, o pessoal retirava. E respeitava o pessoal. O policiamento era respeitado. Não é? Na época a gente usava um revólver com 6 cartuchos, que agora tem pistola, tudo modificado, está tudo com viaturas com ar-condicionado. Antigamente a gente usava a viatura lá que não tinha nada. Nós não tínhamos televisão. Tinha o clube da televisão. A gente pagava por mês para ter o sinal e ter uma televisão. Então as pessoas pagavam. Tinha um clube, era um carnezinho, todo mundo pagava e botaram uma antena lá, mas só tinha acesso aquelas pessoas que eram sócios do clube. Tá? Então a energia era limitada, muito limitada. A gente tinha que fazer as operações até meia-noite. A partir daí, a qualquer momento, caía a luz. Então não tinha, então só no outro dia de manhã. Tinha uma rádio local, na rua, eram microfones, só isso. Não tinha rádio da... A telefonia não era das empresas de telefonia, era municipal. Então, para se conseguir uma ligação, pedia uma ligação às 10 da manhã para conseguir às 4 da tarde. Semelhante Pelotas, Pelotas era assim também. Tá? Depois é que veio essa modernização. Por 2 décadas, o 6º Regimento de Polícia Montada, em Lavras do Sul, foi a escola de muitos novos policiais militares. Com uma grande estrutura que incluía alojamento feminino e masculino, área de lazer, piscina, campo de futebol, quadra de tênis, centro de treinamento, armazém e até um CTG. Eu acho que, em termos de estrutura, é histórico aquela estrutura. É uma pena que perderam tudo, né? Porque no pátio do quartel, assim eu digo, tinha um estande de tiro para revólver e pistola. Ali dentro do pátio do quartel, eu acho que não existe mais lá. Tinha uma piscina excelente, grande, né? Tinha uma pista de corrida, um campo de futebol e uma pista de hipismo, tudo ali na volta, né? Tinha uma olaria. O CTG, o CTG era único, né? Todo de pedra, é bem legal o CTG. Sala de aula, aqui era a sala de aula. Aqui é a sala de aula. Ali onde que é aquele colégio ali, tinha uma cancha de bocha, ali era a piscina. Tudo era da brigada. Tudo era ali era a piscina. A piscina era? A piscina era ali, bem ali. Era um baita de uma piscina, uma piscina, não era uma piscina com aquele carro lá. E o estande de tiro que vinha o pessoal para fazer a instrução de tiro era lá em cima, vinha toda a área do regimento, era feita aqui. Vinha de Unerro, né, com ele. E eu... Eles inventaram um cabo aéreo lá do Ciro. O cabo aéreo. Lá dentro da barraca. O CTG não tem mais, o CTG, mas cadê o CTG? Não tem mais. Mas, credo. É lá em cima, lá, ó. Lá está lá, ó. Está lá, ó. Bolena, mas tá só o sinal lá. Olha lá, ó. Que coisa séria, tio. Mas ainda bem que esse colégio não deixou morrer, né? Não deixou morrer. Isso aqui tinha uma... A estrutura do colégio é a mesma da brigada ou é tudo diferente? Não, eles desmancharam tudo, até a piscina. A piscina não terminou, não tem mais nada. Esse CTG tudo ele era tudo com um parquezinho, eu vinha passar cera aí nisso aí. Nós ia passar cera, e gastava, chegava a vir 8 latas de cera para limpar esse CTG. Lá era a oficina, lá, ó. A oficina do quartel. Lá. Onde tem adiante da árvore. Eu não acreditava isso aí. Até que, na noite do dia 6 de agosto de 1992, uma fumaça densa pairou sobre o regimento. Logo, o som do crepitar das chamas era ouvido de longe, junto com o disparo das munições. Era o fim de uma era. Porque naquele tempo ia
quatro caras para rua, 2 duplas, e ficava um no quartel para, se adoecesse algum, que ele estava disponível ali, né? Eu estava de serviço aqui o dia que pegou fogo. O senhor estava aqui dentro? Estava aqui, bem por ali, assim, era a cama. E como é que foi, assim, Nós dormíamos na guarda. E quando é que o senhor percebeu que estava pegando fogo? Não, nós estávamos dormindo, o comandante da guarda era o sargento Lucas, está aposentado também agora. E o Clarim era o Luiz Mário, mora em Bagé lá ele. E foi o Luiz Mário que gritou na porta ali, o quartel está pegando fogo, eu digo, eu lá caí na bobeira aí com o quartel pegar fogo, né? Acho que não acreditava, não acreditei naquilo ali. Aí o Lucas falou, não, te levanta que está assim. Aí eu me levantei ali e vi o fogo já vinha aqui. Aí quando nós chegamos lá, tivemos que arrumar a porta para tirar o aderbão, lá no xerifado. E o capitão César estava encerrado nessa peça aqui também. Já andava nas paredes só. Aí arrombemos a porta ali também. Senão ele tinha morrido. Por mais um pouquinho não saía mais. Nem nós entrávamos ali, porque o fogo já vinha. Vocês nem puderam fazer nada, vocês só... Não tinha como fazer, né? Aí foi aquele bolo que tinha que cuidar do pessoal. Começou o pessoal vindo de baldezinho, de coisinha para querer ajudar a apagar. Não podia deixar passar dali para lá por causa da munição que estava explodindo lá no xerifado. Tentemos fazer alguma coisa, mas não tinha o que fazer, né? Fui chamado em casa, eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, o regimento, a metade daqueles pavilhões aí já estava... Durou muito pouco tempo. E se destruiu, era muitos tiros dos projéteis que nós tinha dentro do meu xerifado uma caixa ali, que eu me lembro, com mais de 8.000 cartuchos, de mosquetão, de pistola, né, de todos os tipos de armas dentro de uma caixa ali, tudo ali foi demolido, as armas. Eu presenciei a gente juntar aquelas armas que tinha, foi levado, eu fui junto a Porto Alegre levar o armamento. Então isso aí, a gente sente isso aí, quem viu esse regimento e quem vê agora. Era desesperador mesmo. Né? Teve um colega meu, Aderbal, que escapou por pouco, se não fosse o sargento que estava de ronda, né? Ele tinha ficado. O coronel Milton César também estava na suíte dele ali, foi avisado pelo Aderbal. Tiveram que salvar os colegas. Deu para sair, mas tiveram que chamar. Se ele não tivesse chamado, ele tinha... Eu estava chegando, eu estava nos colonos, estava chegando na noite. Nós chegamos, acho que eram umas 10, 11 horas, e foi na madrugada aqui. Aí quando foi de manhã, a primeira notícia que eu vi foi pela rádio, né? O quartel incendiou, não sei o quê. Mas eu achei que era incendiou coisinha, né? Aí eu ia tomar chimarrão, nem tomei. Peguei o carro e vim ver, quando eu vi, era, né? Tá tudo em cinza, como você diz, né? Tudo horrível. Né? Eu estava de serviço no presídio, o dia que ele botou fogo. Aí começou a estourar os brasilites, as balas que tinha, pegou fogo. Né? Aí eu disse pro outro cara que estava chama o agente aí, fica aí que eu vou lá, porque eu acho que a brigada está tiroteando com esse de um PO lá perto da igreja, né? Em cima, né? Então o estouro que estava aqui parecia que era lá. Aí quando eu saí do portão, eu vi que era um incêndio. O presídio fica longe daqui? O presídio fica logo ali. Uma quadra e pouco. Aí eu cheguei aqui e já estava aquele estrupício. Era brigadeiro chorando, outros gritando. Ele já vinha prometer botar fogo, né? E ele botou fogo nos colchões que tinha aqui, não sei se falaram para vocês. A gente passou ali. Uma pilha de colchão e botou álcool e botou fogo. Tá. E saiu para botar fogo no CTG. Mas tinha muito sereno.
ele não conseguiu. Ele botou fogo no CTG. Por causa do sereno, tinha muita umidade. Aí ele foi para botar fogo nas baias. Não conseguiu porque o guarda se acordou e ele se mandou, mas o guarda viu que era ele. E ele tava de carro? Quem? A pessoa que botou fogo tava de carro ou fez tudo isso a pé? Não, a pé. A pé? Ele veio daqui de cima, ele estava parando umas peças que tinha ali. Veio daqui de cima, botou fogo aqui e saiu para botar. Tu viu o CTG ali, né? Sim. Dali ele foi lá nas baias, teve lá nas baias também, né? Uhum. Aí depois ele pegou a estrada e saiu, foi numa barragem que tem ali. Lá na barragem nós achamos a faca dele. Aí começou as buscas. Aí já mandaram gente lá para os Pinheiros, lá na divisa do município de Lavras, em Bagé. Mas esse cara não sai daí, se eu ando em todo esse campo aí, sei que ele não sai. Ele só vai sair daí de dia quando ele se encontrar, que ele começar a ver movimento de carro na estrada que vai para São Gabriel lá. E é que ele vai se achar para sair daí. Aí tem um veterinário que trabalhava aqui, aposentado. Ia lá na fazenda dele lá fora. Eu acho que eu estava com medo dele, não sei porquê. Aí me convidou para ir. Tio, vamos lá, vamos. Eu tinha saído de cerveja, não queria ir para casa. Aí fui, né? Fui com um cara aí, o tenente estava junto, mas eu vou ir com vocês. Aí ele foi comigo. E eu digo que esse cara não saiu pro corredor, não adianta, nós não achamos. Aí fomos lá, e na volta, nós vindo aqui, já quase chegando, e encontramos um cara que tinha roubado uma chácara dele. Roubado os cavalos dele, arreto. Aí ele encostou o carro assim no lado e ficamos conversando. Aí eu perguntei, tio, tu não passou por um cara assim? Aí dei a dica do cara. A recém ia sair no campo do Rui. A recém o cara ia sair do corredor. Bem aqui pertinho. Aí eu falei com o tenente, digo, tenente, vamos firme no cara ou vamos dialogar? Aí ele disse, não, vamos dialogar. Aí o tenente era novinho, né? Vamos dialogar. Companheiro, e nem deu bola assim. Aí eu chamei para o cavaleiro. Vem cá, vamos conversar aqui. Aí ele veio com as mãos assim, pronto para algemar, né? Que quando eu fui ouvido em Santa Maria, eles me fizeram essa pergunta a respeito disso aí. Aí eu digo, não, que isso, cavaleiro? Vamos... Tu vai ir comigo? Aí botei o braço por cima dele, né? Quando ele veio com as mãos pedindo que eu algemasse, né? Digo, o que é isso, rapaz? Eu sou um colega, como é que vou te algemar? Tu vai ir comigo assim numa boa. Tu não fez nada, é que os homens querem falar contigo. Para todos os efeitos, eu estava achando que ele não sabia que tinha botado fogo. Né? Aí eu trouxe ele. Aí cheguei aqui e apresentei ele. Eles estavam tudo reunidos ali numa salinha que tinha aqui. Bem na ponta era uma salinha da enfermaria. Aí o cara estava numa boa ali, né? Chegou numa boa, não me disse nada, não reagiu. Só pediu para mim, se eu achasse umas fotos dos filhos dele que ele tinha guardado, que era para mim, que ele tinha perdido nessas andanças, que eu guardasse. Me sinto mal, assim, olhar, as coisas, tudo que eu fiz, tudo destruído,
Cada pedaço que tiro, para mim, né? Que peguei tudo que tem aí, a minha mão passou. Mais uma vez, o trabalho dos policiais militares da região da campanha foram a força para erguer o regimento. E a nova fase surgiu com um novo endereço, Rua Cândido Portinari, no bairro Estande, em Bagé. Quando eu fui para lá, ainda não tinha nem ideia de ir o regimento para lá. O tenente do almoxerifado disse pro coronel assim, ó, temos o Eli aí, para levar para a obra de Bagé. Ia começar. Porque o Eli é bom pedreiro, ele disse. Ah, já deixa na lista aí, que nós vamos aí. Que nós vamos levar ele. Tem 100.000 tijolos lá para empilhar. Aí eu cheguei lá nos alicerces. Nos alicerces, eu comecei, né? Tanto de pedreiro como de carpinteiro. Que eu incluí na brigada como carpinteiro, né? Ah, sim. Mas depois eu segui trabalhando de pedreiro e fiquei bom na arte. E aí segui trabalhando, né? Tive 11 meses lá, trabalhando. Tudo, do começo ao fim. Esse prédio veio uma engenharia da Brigada de Porto Alegre, aí daí construíram, pegaram mais pedreiros da região aqui, do esquadrão daqui, construíram esse prédio. Aqui eu ajudei a construir. Eu ajudei a construir. Essas lajes que estão aqui, tudo foi construída por nós, soldados e inclusive graduados, que a gente ajudou a construir. Quando veio de lá, que o quartel veio para cá, né? Antes a gente construiu aqui para depois vir. Fez o acabamento e tudo direitinho. Tinham outros que eram os pedreiros, entendeu? A gente serventeava eles. Quando mudou para cá, eu estava ali ainda, né? E o meu maior orgulho, agora é brincadeira, né? Quando chegamos aqui, eu peguei uma máquina nova, tirar da caixinha e botar na minha mesa. Essa aqui é minha, né? O 6º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar tem como patrono o Tenente-Coronel Emerenciano Luiz Braga, conhecido na história da Polícia Gaúcha como o Herói de Traíras. Todos os anos, o comando vai até o túmulo do patrono, no cemitério da Santa Casa de Porto Alegre, para prestar homenagens. Outro símbolo que representa o 6º RPMON é o brasão, desenvolvido recentemente durante o comando do Coronel Renan Cedrez. Mas, para quem faz parte da história desse regimento, os símbolos mais marcantes são as memórias, que constroem as raízes e trajetórias. O mais marcante que eu tive dentro do regimento, aí nós fomos na Operação Papa. Essa foi uma das mais marcantes. E depois nós fomos depois da Operação Papa, quando veio o presidente da Argentina, Rafael Videla. A gente teve também naquelas operações da Bagé, na Ulha Negra, Colonos, aquelas operações ali na Fazenda Capivara, aquelas invasões de terra lá, outras que marcou, porque a gente passou o trabalho naquele serviço lá. O desafio, a gente lidar com invasões de terra, com colonos, aquilo ali a gente passava a noite e o dia, principalmente de noite, não sabia o que ia acontecer. Invasões de terra, os colonos estavam sempre ativos, né? Era um sinal, eles estavam sempre em alerta. Então Sempre alerta. Às vezes abordagem de outras, nós abordamos gente ali que vinha de Palmeiras das Missões, era 4 horas da madrugada, vinha gente, nós fomos abordando uma caminhonete, vinha de Palmeiras das Missões. Eles vinham dar apoio e... Olha, teve a do Papa, né? E o que ela teve? Bastante impactante. Por que ela foi especial para o senhor? Sim, porque
Acho que é a primeira vez que o Papa vem no Brasil, né? E aquilo largo da Zenha ali, desde a entrada. A gente fez um cordão de isolamento dele. Então foi impactante. Várias unidades em operação. O senhor viu ele de pertinho? Sim. Eu fiz tudo na brigada. Eu fui de oficina, eu trabalhei no almoxarifado, eu trabalhei em presídio, eu trabalhei na rua, eu fui do pelotão especial. O pelotão especial é o que hoje é a Força Tática? Isso, é. Eu fui 21 anos motorista na brigada. Então, na brigada eu passei por tudo, né? Não teve que eu não passasse. Tu sabe, aquilo que quando a gente faz com vontade, né? Porque eu tinha o meu espírito de milico, né? Tudo que eu fazia, nada para mim era rigor. Se disser que a gente naquela época, todo fim de semana tinha barreira. Ali a gente amanhecia nas estradas com 0 grau e aquilo para mim era um prazer, né? Então, dizer que as minhas lembranças todas, não tenho lembranças aqui. Trabalhamos nos colonos de barraca, correndo água por baixo, assim a gente dormindo, né? Mas tudo aquilo que tu faz profissionalmente, né? Que tu gosta com prazer, tudo se torna fácil. O difícil foi o que nós tínhamos para tomar banho, água, tudo era um açude, só que nós tínhamos, era tudo ali. O difícil era os meios, né, que a gente tinha. Né? E aí depois a outra lá também foi horrível, Né? E o senhor foi para outra também? Também fui para outra também. Nós se deslocava, fazia guarnição e caminhava mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros de noite, assumia o turno a 1 hora, a pé, com barro, até que a viatura não passava, né? Não tinha como passar, a gente tinha que ir a pé. Eu ia e voltava a pé, né? Mas o bravo era na parte da noite, né? Que a gente... E era inverno? Exatamente, inverno. A brigada até dá sorte para isso. Né? Foi uma ocorrência que nós fomos ameaçados de morte, só que aí não se concretizou, o cara terminou recuando e não atirou em nós. Foram os mais... E o que era? Era um assalto? A gente abriu uma barreira e o elemento fugiu. E aí a gente saiu e ele encontrou ele no estabelecimento dele, que era um bar, e ele nos esperou já com uma arma na mão, né? Mas dentro da conversa a gente conseguiu desarmar ele e a ocorrência foi para a delegacia, mas foi tudo bem. O que de melhor o senhor viveu nesse período que o senhor estava trabalhando assim? Muitas amizades que a gente aprende muita coisa durante o serviço, viagem. Eu era motorista, viajava muito, então foram períodos bons. Tivemos assim a felicidade de fazer o nosso trabalho sem ter que matar ninguém, né? E também nem um soldado nosso foi ferido. Mas um é marcante assim que mais chama a atenção foi uma ocasião ali no Passo do São Luís, que nós estávamos com a barreira ali bem no Passo do São Luís, e vinha uns abigeatários conduzindo uma tropa de gado roubada no Uruguai e trazendo para vender no Brasil. Eles já tinham os compradores definidos, né? Eles traziam para vender. E daí o meu pessoal diz assim, olha, vamos se preparar, porque, olha, eu disse para eles, olha, nenhum tiro vocês vão dar aí sem nós ver primeiro. Porque eram às 5 horas da manhã, e nesse horário, os criadores, os fazendeiros aí da fronteira, de qualquer área, aí eles estão levando, muitas vezes, os empregados estão levando gado de uma fazenda para outra, né? E se nós aí formar um tiroteio aqui sem uma reação deles,
nós vamos arrumar um processo bem grande para nós, vamos matar um empregado de uma estância, mas não eram ladrões. Quando eles chegaram mais aproximados da nossa área onde nós estávamos acampados, nós daí gritamos lá, olha, pare que aqui é a polícia, né? Aqui é a brigada militar, é a polícia, aqui você pare aí e desça dos cavalos. Mas quando nós falamos isso, a bala correu, né? Trovejou a bala. E eu estava com uma calibre 12 e daí eu me atirei numa valeta, assim, e uma bala pegou bem na minha frente e me encheu os olhos de areia, né? Ela ricochetou na areia e me encheu os olhos de areia, e daí um soldado que estava do meu lado, mas sargento, lhe balearam, ficou apavorado. Digo, não, eu estou com os olhos cheios de areia. Daí nós conseguimos a pegar um só, os outros dispararam e se foram para a fronteira. Eles tinham um acampamento nos matos, no Pasto São Luís, ali entre o Brasil e o Uruguai. Eram muitos? Eram 5. Daí nós aprendemos o gado, trouxemos lá, e esse um que nós conseguimos aprender, ele daí contou o nome dos outros, tudo. Mas tinha uma quadrilha de brasileiros e uruguaios aí que eram uma quadrilha muito pesada, que nós sempre enfrentava eles, mas tinha quase certeza que ia haver confusão, né? Tiroteio. Quando eu estava no choque, nós fazíamos um trabalho diferenciado, que era saturação de bairros. Então a gente estava sempre agindo antes que acontecesse alguma coisa. Então nós fazíamos um programa, na época aí, o comandante era o Tenente Milho, na época. Então nós estávamos sempre acomodando uma zona que estava com tal problema. Então nós fazíamos um trabalho bem feito, pesquisava direitinho, né? E fazia uma saturação, cercava aquele bairro, vinha identificando todas as pessoas, tranquilo, com educação, sem violência, sem nada, né? Era a maneira que a gente fazia. Eu gostei mais de trabalhar na patrulha escolar. Na patrulha escolar. Eu sempre gostei de comunicação, de conversar. Então eu ia nas aulas dos prezinhos, conversava muito, né? Fazia um trabalho bem feitinho com as crianças, gostavam de... No Silveira Martins trabalhei muito tempo, até hoje, às vezes pelo Face, as pessoas estão colocando alguma coisa, né? Sobre a minha pessoa, como é que eu era, né? Esse dia eu encontrei uma mãe que foi fazer a carteirinha de idosa na associação ali, mas eu me lembro, o senhor passava, a minha guria hoje é dentista, trabalha tal, até hoje ela fala que o senhor ensinou ela a passar a rua ali. Eu gostava disso aí, gostava desse trabalho. Outra coisa que me marcou muito também, que eu fui ouvido no júri do Dr. Matias Nagelson, quando matou aquele, que nós tirávamos serviço em banco, e eu estava de serviço ao lado do Graziotinho hoje, que era a Rádio Clube de Bagé, tinha o Banco Minas Gerais, e eu estava ali de serviço. Às 11h30 eu saía para almoçar, onde o calçadão eu tinha dobrado quando eu vi os tiros, voltei. Quando eu voltei tinha 2 caídos no meio da rua e um na frente o cinema ali, aquele estava morto, estava vivo ainda. Botamos num carro para o pronto-socorro. E o coronel estava morto na rua ali. Um revólver na cintura e outro na mão. E foi uma briga para manter, para ninguém pegasse a arma dele ali, para a população, mas era problema político, né? Até chegar reforço, né? E o doutor Matias nem conhecia ele. Aí, disso aí, depois eu fui ouvido por isso aí. Uma das situações que tirou o doutor Matias disso aí foi eu ser ouvido, porque eu atendi a ocorrência disso aí. Eu narrei justamente o que era, né? Não adiantava eles dizer que uma coisa ao contrário da situação, porque o que valeu foi o atendimento à ocorrência disso aí. As maiores lembranças que eu tive na Brigada Militar é conhecer amigos, fazer bastante amizade, né? Isso aí eu estou sempre me recordando. Às vezes eu estou em casa, deitado, dormindo, estou me lembrando de um amigo onde eu passei, Lavras, onde eu andei por aí, né? A gente sempre andou, Dom Pedrito, Erval, local que a Brigada, a gente fiz muita amizade, isso aí, eu recordo disso aí, né? Das boas amizades que eu fiz, né? Isso aí é a recordação que eu tenho. Eu me deparei com uma série de ocorrências, né?
principalmente como nós encontramos aquelas patrulhas mistas dentro de delegacia, né? A gente às vezes era chamado para aquelas ocorrências em zonas de meretrício, em locais, logradouros públicos, locais de jogos de azar, canchas de carreira. E eu me deparei com cenas bem violentas, cenas bem, né? Acidente de trânsito com morte, com vítimas, né? A gente atendia muito acidente também. Então eu me deparei. Eu acho que uma das piores cenas foi exatamente na zona do Meretrício, num suicídio onde houve, para a memória, 3 vítimas, né? Numa ocasião só, né? Foi uma mulher e 2 homens, né? Foram assassinados, briga entre eles ali. Foi uma das cenas mais, né? Alguns, se eu procurar, talvez eu acho, mas não esquece, foi quando mataram um soldado. Aqui, eu entrei de serviço, ele entrou de serviço a 1 hora, eu fiz a rendição, nós fazíamos uma rendição ali na prefeitura, né? E conversei com ele, antes assunto trivial, assunto de orientações também do próprio policiamento, né? Quando foi lá para metade da tarde, me chamaram. O soldado já tinha, não lembro o nome dele agora, mas tem o nome dele numa rua lá na São Judas, né? E eu cheguei, nós fomos direto para o hospital, chegamos lá, ele estava agonizando, né? Ele levou uma facada, entrou na frente da barriga e saiu lá atrás. E eu tentando conversar com ele, e aí o enfermeiro disse, não adianta conversar porque ele não entende, ele está inconsciente, mas estava entendendo. Porque ele disse para mim, não consigo respirar, sargento. Então eu sabia que era eu que estava ali, né? E eu não conseguia respirar, era a pressão que o sangue estava fazendo no pulmão, e realmente, né? Tanto que ele, logo, aí o médico, não, ele vai a óbito, não tem como, né? E a esposa dele trabalhava no escritório do Albino, ali, e eu fui levar notícia para ela. Quando eu falei com ela, ele não tinha falecido. Com essa idade, não tinha falecido, né? E eu falei para ela que como é que está? Ele está vivo. Mas só que o erro que eu cometi, que eu não esclareci para ela que o caso dele era irreversível, né? Eu disse que ele estava, levei ela. E ela foi achando que quando chegamos, ele tinha falecido. E hoje não, eu sempre entendi, ela descarregou toda aquela tensão em mim. Me xingou de tudo que não podia, né? E eu entendi. Eu entendi porque ela foi com uma expectativa, chegou lá e o esposo estava morto. Isso aí marcou muito, né? E outro fato que marcou muito também foi uma ocorrência que deu lá no próprio quartel, em que houve um acidente de disparo de arma de fogo, 2 soldados, e ele veio a falecer. E eu fui na casa dele para avisar, a esposa dele, tocou para mim também, eu entrei de serviço. E chegando lá, tu vê a mesa posta, esperando o cara. Então, isso aí marca, né? Então, eu diria que de marcar mesmo, entre tantas outras, foi essa aí que está sempre aqui. Bom, são muitas lembranças que é difícil te dizer melhor, porque eu gostava do que eu fazia, né? Mas eu diria que a minha melhor lembrança foi o fato de eu passar no concurso para sargento. Porque ali é um salto na carreira, né? Parece que não é muito, mas é. O mais marcante foi uma situação em que eu estava, né? Eu era major à época, né? Eu cheguei aqui para ser o comandante do regimento como major, obviamente na expectativa de ser o comandante do regimento no posto, né, de tenente-coronel, que é o que é previsto. Mas ocorre que nós estávamos naquela situação da pandemia e me surpreendeu quando, né, a rede social, o prefeito fez uma fala dizendo que ia fazer a vacinação para a segurança pública. Naquela sequência, eu recebi uma ligação, então, do secretário de Saúde do município, dizendo, então, que haveria vacinação, né, destinada para os policiais. Naquela ocasião foram vacinados os policiais militares de Bagé,
não só os que servem em Bagé, mas os que residem em Bagé. Então, nós vacinamos policiais que trabalham em Aceguá, Ulha Negra, Candiota, porque trabalham lá, mas moram aqui. Depois foi vacinado na sequência policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, né? Foram vacinados. É fato que durante o período de vacinação, eu recebi uma ligação do comando da brigada, perguntando com ordem de quem os policiais estavam sendo vacinados. E eu respondi que era com ordem minha e do prefeito, porque eles me disseram assim, mas isso é fura-fila, porque no decreto, a orientação do Ministério da Saúde, não era a vez dos policiais ainda. E eu expliquei e disse, olha, não faço parte da estrutura de saúde do país, né, do Estado. A minha secretaria é a Secretaria de Segurança, e se o secretário de Saúde do meu município me ligou dizendo que chegou a vez dos meus policiais, não vou ser eu que vou dizer que não, né? Eu entendo que os policiais militares, nós não estávamos cumprindo, né, por questões óbvias da nossa atividade, o fica em casa. Então, mais do que proteger o policial, né, em si, e a família do policial, nós éramos vetores, porque nós atendíamos uma ocorrência na casa do seu João, por exemplo, e nós pegávamos o vírus dele e levávamos para a casa da dona Maria e levávamos para a casa da dona Ana, né? Então, o policial, mesmo na época da pandemia, estava atendendo ali 3, 4 ocorrências por dia. E, então, mais do que proteger o policial, ele, quando vacinado, a gente entende que também ele estava, de certa forma, protegendo a sociedade, porque havia ocorrências que precisavam ser atendidas, né? Não poderia se negar a comparecer na casa da pessoa que tinha ligado para o 190 solicitando a presença da brigada. Você tem que tomar a decisão isolada, porque eu não teria coragem de olhar para o meu efetivo e dizer assim, olha, o prefeito disponibilizou vacinas, mas nós não seremos vacinados, porque eu não tive coragem de tomar uma decisão fora da curva, né? Então, eu acho que, às vezes, o comandante tem que assumir riscos, né? E a minha principal missão sempre foi defender a vida. Em 2025, o 6º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar é a unidade que comanda o 1º Esquadrão em Bagé, o 2º Esquadrão, responsável pelos pelotões de Aceguá, Candiota, Pinheiro Machado e Lavras do Sul, e pelos grupamentos de Ulha Negra e Pedras Altas, e pelo 3º Esquadrão, em Dom Pedrito. E é na defesa da vida, na garantia da segurança da comunidade, onde se encontram as melhores memórias dos policiais, que fazem a história do 6º Regimento de Polícia Montada. Graças à brigada, claro, eu tenho que levar em consideração tudo que eu alcancei até hoje. Em primeiro lugar, eu não posso ser ingrato, né, aos meus pais. Eu devo aos meus pais a orientação. Depois, pela minha formação adquirida na brigada, principalmente na academia. A academia, para mim, é a maior universidade, né, para mim, né, no meu entender, do mundo. Porque eu aprendi, né, no aspecto financeiro, no aspecto ideológico, no aspecto técnico-profissional, tudo eu devo à brigada. E onde eu fui desses países, lá deixei uma lembrança da brigada também. Bom, o que eu mais gostei mesmo... Bom, a minha atividade, as lembranças, assim, foi nessa área que eu trabalhei mesmo, né? Porque daí, quando eu me aposentei, também uma parte que eu tenho, assim, como um hobby, uma lembrança mais forte, que quando eu me aposentei, nós reunimos uns colegas, já que tinham se aposentado, e formamos o grupo de aposentados, a associação. Hoje, a Associação dos Inativos da Brigada Militar foi fundada por nós em 93.
isso é uma satisfação, é um complemento da nossa vida, né? A única atividade que eu tive na minha vida foi a Brigada Militar. Brigada está no meu sangue, tá? Não tem. Eu sonho que estou tendo. Eu não consegui sair ainda na brigada. Eu passo sonhando. Estou trabalhando, estou atrasado, ou me falta uma roupa, não está bem, né? Estou sempre sonhando. Porque na semana, acho que 2, 3 noites, estou sonhando que estou trabalhando. Eu não consegui, a minha mente ainda não saiu da Brigada Militar, né? Eu, se pudesse, estaria trabalhando até hoje aí. Melhor lembrança do seu tempo de brigada? É quando estava com os colegas assim, junto. Fazia aquelas festas, coisas. Aquele tempo até pro arroio aí, pro Camacuã aqui, inventava um churrasco, coisa, e ia todo mundo. Era bastante gente? Era. Teve uma época que tinha 600 pessoas aqui dentro. 2 cursos, um de feminino e um masculino. Teve. O rancho era 2 turmas. Tinha aqui 2 turmas. E a uma e depois a outra. Não cabia todo mundo junto. Muitas amizades o senhor fez? O senhor fez muitas amizades? Para mim, eu acho que trouxe tudo de bom, porque inclusive criei meus filhos, fiz a minha casa, tudo com dinheiro da brigada. Dinheiro da brigada. Eu fui, inclusive trabalhei no ICMS também, trabalhei pela brigada, entendeu? Trabalhei, ganhava diária e tudo, pela brigada, pelo ICMS, e construí a minha casa, criei meus filhos, tudo com dinheiro do Estado, pela brigada. A gente veterano, a gente vê como os filhos fazem assim, né? É uma continuação, né? Uma continuação, porque imagina, a minha vida toda foi de milico, 46 anos. Né? 46 anos de milico não é assim, né? São poucos desse privilégio. O que a Brigada Militar trouxe de bom para sua vida? Assim? Tudo. Trouxe assim, ó. Primeiro, me trouxe uma função de estabilidade. Porque quando a gente faz um concurso público, nós pensamos na nossa estabilidade. Bom, daqui eu só vou sair se eu aprontar. Segunda, né? É uma função que ela é difícil, mas tu trabalha em apoio a outra pessoa que está necessitada. Isso é certo, né? Olha, chamaram ocorrência. Bom, na ocorrência tem a vítima e tem vamos usar o termo, agressor. Tu está indo em socorro àquela vítima, embora o teu confronto seja com outro, né? E me proporcionou, ali me proporcionou custear a faculdade de veterinário para minha filha. Foi graças à brigada. Senão, não teria condições, né? A gente construi uma vida, né? E tem uma segurança já. Uma estabilidade. Construir a família. Estabilidade, né? Olha, os momentos mais marcantes foi que às vezes a gente pode auxiliar alguém, ajudar. Esses aí foram os... O senhor lembra de algum especial? Foram tantos que atualmente não dá para lembrar muito. Eu sempre digo uma coisa, a brigada se aposentou, ele vai ser sempre brigada. Se ele nunca tiver um colega dele mal na ativa aí, eu acho que a gente não deixa ele ficar mal. Porque eu sempre disse, olha, pode falar de algum brigada, dizer quem, agora a brigada não. Uma instituição que eu sou muito grato a ela. A gente sempre se procurou, a gente antigamente, como é que eu vou te dizer, o convívio nosso era muito bom. Não sei como é que está sendo hoje, mas nosso convívio daquela época era... A gente confiava muito um no outro. Né? Nossa, a confiança era muito boa. Me imbuí, né, da missão, me envolvi com a instituição, aprendi, digamos assim, né, dentro da própria instituição, a amar o que eu faço, né, sempre me esforcei para fazer o melhor que eu sei, que eu posso, né, então
hoje, digamos assim, estou refletindo, né? Hoje estou refletindo sobre o meu deixar a brigada. A reserva se aproxima, né? E essa rotina que a gente tem de estar com a agenda ocupada, atender fazer o planejamento de policiamento, é algo que logo ali adiante vai se encerrar, né? Eu tive a oportunidade agora estou tendo ainda, digamos, né, de passar o comando do 6º Regimento para a primeira mulher que vai comandar este regimento, né, que foi designada a Major Carla. E então, assim, eu me sinto naquele momento em que, como oficial, a gente já está meio que passando o bastão, né? Repassando as experiências, tentando esse projeto mesmo, né? Deixar um pouco do legado da nossa história. É fato que o 6º Regimento tem muita história, né? Então a gente tem que deixar um pouco do trabalho para os que nos sucedem, né? Eles que continuem a reescrever ou a pesquisar as coisas do passado. E é isso, a brigada é a oportunidade que nós temos de continuar prestando serviço à nossa sociedade. Outra questão que eu encontrei aqui foi um efetivo muito comprometido, né? Então eu acho que a brigada ela ganha muito quando tu pega o servidor que é natural da cidade, ele entra para a brigada e ele é classificado na cidade, porque ele vai trabalhar na cidade que ele conhece as ruas por nome, ele conhece os bairros, né? E já dizia Napoleão, quando a metade da batalha está ganha, quando você conhece o terreno onde esse confronto vai acontecer. E querendo ou não querendo, nós precisamos reconhecer que fazer segurança pública é um confronto diário, né? É uma batalha diária, onde você tem que garantir àquela sociedade que mora naquela comunidade a tranquilidade de poder estudar, poder ir para o serviço, trabalhar, voltar e a sua casa não ter sido violada, né? Então, eu sempre disse que a Brigada Militar é a instituição que mais faz prevenção. Nós devemos focar nos 98% da população que não escolheu o crime como profissão, né? Então, essa é a função da Brigada. A Brigada Militar se tornou um propósito de vida para mim. Eu, na verdade, quando me formei no curso de Direito, eu tinha a intenção de fazer um concurso para carreira policial. Eu ainda não sabia que polícia eu queria ser, mas eu tinha certeza que eu queria ser policial, porque sempre tive uma afinidade com as questões ligadas à justiça, tive um bom tempo trabalhando no Poder Judiciário também, e queria exercer isso, materializar de uma maneira mais efetiva. E entendi que alguma organização policial poderia me trazer essa satisfação pessoal. E quando surgiu a possibilidade de fazer o concurso para a Brigada, na verdade, para mim, reuniu duas coisas muito importantes, que foi a questão da carreira policial com a farda. E a farda eu trazia já esse sentimento de casa por o meu pai ter sido do Exército. E ele serviu a vida inteira no Exército, sempre foi um referencial para mim. E um momento muito marcante foi quando ele me entregou a espada no dia da minha formatura, que foi do meu avô. Então foi algo que veio, embora eu não tivesse pouca relação, na verdade, com a Brigada Militar, eu tinha com o Exército Brasileiro. E para mim foi extremamente importante. Quando uniu a farda e a carreira policial, eu disse, é aqui que eu me encontro. E realmente foi onde eu me encontrei. A Brigada Militar, para mim, é uma instituição que daqui a pouco tempo vai completar seus 200 anos, é uma instituição da maior credibilidade no cenário gaúcho. Eu me sinto honrada de fazer parte do efetivo da Brigada Militar e, como eu disse no começo, se tornou um propósito de vida, por aquilo que a gente pode desenvolver e por aquilo que a gente pode contribuir de fato, porque nós estamos diariamente em contato com a comunidade, diariamente prestando serviço à comunidade, diariamente sendo solicitados e tentando resolver os problemas da nossa comunidade. Para mim, realmente é uma satisfação fazer parte da nossa gloriosa Brigada Militar. Tudo que eu tenho, eu devo à Brigada Militar, devo a Deus à Brigada Militar. A Brigada Militar foi o meu esteio, foi o meu alicerce. Então, eu não fiz outra coisa na vida. Eu fui brigada com 20 anos. E ali na Brigada Militar eu fiz a minha vida ali, né? Altos e baixos, mas, graças a Deus, consegui chegar até essa idade, 85 anos, né? Tendo essa oportunidade de poder ainda me manifestar, que eu jamais imaginava que um dia eu pudesse
com a idade de 85 anos, você está contando história da Brigada Militar, né? Isso aí é gratificante. Isso aí não tem prêmio melhor do que esse. Não tem. Eu aprendi tudo que eu pude aprender dentro da Brigada Militar. Tudo. Eu participei de tudo que foi setor da Brigada Militar. Eu trabalhei em secretaria, eu trabalhei em tesouraria, eu trabalhei dentro do, como eu já falei para você, dentro na época era P1, do P2, do P3 operacional. Né? Quer dizer, eu tive oportunidade, eu fiz tudo dentro da Brigada. Eu fiz tudo. Guarda de cadeia, patrulha de delegacia, serviço de abijato, serviço de repressão. Enfim, tudo que você pode imaginar que a Brigada Militar me proporcionou, eu aproveitei. Então, por isso que eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu tenho orgulho de ser brigadiano. Eu tenho orgulho, eu me orgulho da Brigada Militar.